primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse é o tema geral quando se trata de reforma, né? Geralmente se coloca este versículo em evidência. Mas é interessante que há um dito, um provérbio, um dito popular entre nós, brasileiros, que nós somos um povo sem memória, ou um povo que tem memória curta. Eu não creio que esta é uma marca somente nossa, dos brasileiros. Todos nós temos a capacidade de selecionarmos aquilo que queremos guardar na memória e aquilo que queremos ignorar ou até esquecer. Por exemplo, eu não sei a placa do meu carro, certo? Não é porque eu tenho memória curta, é porque eu não tenho interesse em guardar a placa do carro. Se o carro for roubado, se eu não for atrás de um documento, eu não sei dizer a placa do meu carro, não é? E tem outras coisas que eu também não tenho interesse de gravar, mas eu preciso do meu CPF, então esse eu sei. E vem uma dificuldade é pedir meu CEP. Nos hotéis, quando eu chego, que pedem o CEP, não tenho interesse em gravar o CEP, então não sei. Então, são essas coisas, né, que faz com que a gente seja colocado como um povo de memória curta. O esquecimento dos fatos mais marcantes na história do cristianismo, não é, se dá em razão do esfacelamentos e das milhares de divisões encontradas no meio da igreja protestante. Perdemos a nossa identidade, perdemos a nossa história, as nossas raízes estão vivas somente na cabeça de poucos protestantes. E muitas vezes nós não sabemos não porque somos protestantes. Nós não sabemos. Então, eu não vou pegar o texto aqui para expor ele. Vou trabalhar esse texto numa questão de conhecimento, de desenvolvimento do que significa a reforma para nós. E aí eu quero tratar, dentro da temática, as marcas de uma reforma protestante, que nós perdemos no passado do tempo. Agora, é complicado, queridos, como nós podemos encarar o futuro eclesiástico sem fundamento histórico. Fundamento bíblico é o ponto número 1, mas nós precisamos de fundamento histórico para encararmos o futuro da igreja reformada. Quero recordar um pouco da nossa história, né? Que é bem comum, né, em todas as denominações, para que possamos aprender um pouco a respeito desses heróis do passado, mas também queremos encontrar um desafio para a hora presente. Um desafio para esse contexto que nós estamos vivendo. E eu digo isso porque nós temos caminhado pelo esse Brasil inteiro e temos podido observar como vem sendo o desempenho da igreja reformada. Nós, como presbiterianos, só temos hoje 600 mil membros. Dentro do IBGE, nós somos uma seita, porque só a partir de 1 milhão de membros é que eles consideram como religião. Então, isso é preocupante. Mas é preciso a gente conhecer um pouco da nossa história para poder reagir diante do que nós estamos vivendo hoje. Todos nós sabemos que o cristianismo começou com um pequeno grupo de pessoas lá na Palestina, que contra a cultura religiosa do seu tempo, o judaísmo, e contra o poder do Império Romano, anunciava ser Cristo
o verdadeiro Messias e afirmava ser ele, o verdadeiro Deus, o único César, a quem devíamos prestar culto. César aqui não é nome não, tá? É título, como Herodes, como Faraó, isso aqui é título. Então Jesus é o único. Já que está dentro do contexto romano, César, a quem nós deveríamos prestar culto. Esse grupo começou nessa perspectiva. E aí o que aconteceu com esse grupo? Que já era a igreja, corpo vivo de Cristo. Caminhou na marginalidade do poder até o ano de 313. Quando aí Constantino, vocês já ouviram falar em Constantino, proclamou a tolerância para os cristãos. E aí ofereceu proteção que a igreja precisava, porque a igreja era constantemente perseguida. Mas, para dar essa proteção à igreja, Constantino também pediu, né, o apoio da igreja na sua política de governo. Era uma troca. É o tome lá, dá cá, né? Entendendo? É dando que se recebe. Então, isso já no ano 313. E a partir desse momento, de 313, né, a história da igreja e os interesses do Estado se fundem até o final do século XV. Isso a gente vê do ponto de vista histórico, que ainda até o século XV, quem dominava toda a Europa era a coroa portuguesa e a coroa espanhola. Então, estar debaixo dessa coroa era estar salvo, não? Lembra, eram os papas que colocava a coroa nos reis, né? Colocava a coroa nos reis. Então, o que acontece? Esses reinos estavam debaixo do papado romano. E quando nós olhamos para esta igreja no início dos anos de 1500, e aí já está perto, né, de Brasil, nós vamos encontrar o Estado e as culturas nacionais fortalecidas e instituindo suas próprias igrejas. E aí você vê o caso da igreja anglicana, tal, que o rei queria casar com Ana Bolena e termina matando Catarina de Aragão e cria a igreja anglicana, que muita gente pensa que é uma igreja reformada, mas ela não tem origem na reforma. Ela tem origem no desejo do rei. É tanto que, com a morte da rainha Elizabeth, o papa da igreja anglicana hoje é o príncipe Charles. Porque, então, até a Elizabeth, viva, ela não podia ser o papa, então o arcebispo de Canterbury recebia o poder papal. Com a morte dela, o papa da igreja anglicana é o príncipe Charles hoje. É totalmente uma corrente que pode se aproximar da reforma, mas não é uma igreja que veio da reforma protestante. Então é interessante, né? Porque algumas ordens, né, dentro da igreja dominante procuravam um caminho que pudesse sair dessa apatia clerical para um cristianismo mais depurado. E aí nós sabemos que houve muita perseguição e houve muita morte. E aí o clero estava totalmente ligado aos interesses mundanos. Não era o reino dos céus, era o reino da terra. E há um historiador chamado de Veit Valentin, ele dizia que o mundo inteiro reclamava a reforma da igreja romana há 200 anos, quer dizer, antes do século XVI. E é nesse momento que entra na história um homem chamado Martinho Lutero. É nesse momento. Nós estamos falando da reforma protestante. E Martinho Lutero é a peça principal. Depois nós vamos ter uma outra reforma, que é a reforma calvinista, que nós presbiterianos não valorizamos tanto. Não é?
Já já nós vamos completar também 500 anos, mas a gente nem fala da reforma calvinista, fala mais da reforma protestante e de Lutero. A história diz que Lutero nasceu no ano de 1483, era filho de camponeses, né? Ele mesmo declara que era filho de camponeses, que o pai, os avós, os ancestrais eram genuinamente camponeses, sofreu muito na sua infância, né? A história diz que Lutero saía de porta em porta cantando hinos para receber dinheiro para poder comprar pão, certo? A sua juventude foi muito tumultuada e tinha um profundo pavor de Deus. Porque em determinada ocasião, ele quase morre, né? Durante uma tempestade. E aí ele fez, né, como os católicos sempre fazem, uma promessa para Santa Ana, que se salvo, ele entraria no convento. E entrou sim no convento para a ordem de Agostinho. E é lá na ordem de Agostinho que ele vai se preparar, né, para exercer o sacerdócio. Mas só que no serviço ele procurava aquela ideia de que as obras podem salvar, podem ajudar, pode ser uma muleta para a salvação. Ele fazia os piores serviços, os mais pesados, né, para ver se conseguia descanso em sua alma. Dizia ele: se um monge chega aos céus através da vida e da prática de monge, eu resolvo que entrarei no céu. Veja, ele estava convicto que fazendo obras entraria no céu. Ele passava dias sem comer, passava dias sem falar com as pessoas lá no convento. E para ele, os escritos do apóstolo Paulo era como um fantasma perseguindo a sua alma. E a sua história diz que somente a música conseguia acalmar o terror que Lutero sentia. Até que um dia ele leu esse texto de Romanos, capítulo 1, versos 16 a 17. E lá, quando ele leu aí, o justo viverá pela fé. Ao ler os comentários de Agostinho sobre o texto, ele vai, da sua biografia, dizer que ele encontrou paz que a sua alma tanto buscava. O justo viverá pela fé. Ele aprendeu que a justiça de Deus é também a sua misericórdia e que é nelas que somos justificados. Aí ele vai dizer, né? Eu reconciliei a justiça com a justificação e me senti seguro, sabendo que eu estava na verdadeira fé, ao reconciliar, não é, a justiça com a justificação. E aí começa o processo da reforma. Dia 31 de outubro. Por que o dia 31 de outubro? Dia 1º é dia de Todos os Santos, na Igreja Católica. Era o dia que todo mundo dos condados europeus saíam para assistir à missa, porque é dia de Todos os Santos e finados. Então, esses dias são dias de muitas movimentações nas igrejas. E aí é quando ele vai, né, colocar lá nos portais do castelo de Wittenberg as suas teses. Isso depois dele ter viajado, feito peregrinação, né? Ele saiu caminhando até Roma, a história diz que ele pagou penitência, tudinho, e etc, etc, mas só no texto de Romanos é que ele vai entender que tudo aquilo que ele fazia não tinha sentido para a vida dele. Bastava a fé. Aí é nesse período também que aparece, né, vocês já ouviram falar nas vendas das indulgências, né, que era a remissão das punições temporais ou as penalidades aplicadas, né. Tinha coisas interessantes. O rei chegava para a igreja e dizia: olha, eu pequei, eu cometi tal pecado. Aí a igreja dizia: você vai passar 40 dias sem comer. O rei disse: mas eu não aguento passar 40 dias de jejum.
E agora? Não, mas é 40 dias em jejum. Agora tem um jeitinho aí. Você pode pagar para alguém fazer o jejum no seu lugar. Aí alguém aparecia, né? Aparecia lá um monge e dizia: eu vou passar 40 dias fazendo jejum para o rei, mas isso tem um valor muito alto, né? Fora as indulgências que foram vendidas para a construção da capela lá, hoje é a grande igreja de São Pedro, em Roma. Não é? Então, o que é que acontece? Não é? O que acontece é que Lutero começou a ficar contra esse tipo de coisas. Porque a salvação não vem pelas obras, nem através de compra. Você não compra a salvação. Um dia desse aí, né, uma igreja estava vendendo tijolinho, um chaveiro que era um tijolinho. Você estava comprando aquele tijolinho para ajudar a construção da sua casa lá no céu. Tá certo? E muita gente comprou esse tijolinho, certo? Muita gente foi lá e, não, eu vou construir a minha casa, né? Vou começar a mandar coisa boa para lá para cima, né? Porque quando eu chegar lá eu quero minha mansão, né? Então é interessante, queridos, porque essa luta interior de Lutero, né, levou ele ao entendimento da palavra de Deus, ao arrependimento. Ele deixou de lado os sinais de remorso, né, e teve uma vida de mudança. Agora, como teólogo, ele não podia mais ficar em silêncio. E aí, quando ele vai escrever as suas 95 teses. E é interessante, né, porque ele escreve as teses, está na Alemanha, tá, gente? Ele não escreve em alemão, ele escreve em latim. Por quê? Porque a provocação de Lutero não era para o povo, mas era para os intelectuais. Principalmente para o clero que estudava latim e estuda até hoje. Por isso que as teses foram publicadas em latim. Naquela época ele tinha 34 anos, segundo a história, né? Então, nesse dia 31 de outubro de 1517, ele fixa lá as suas teses, né? E a ideia era gerar uma discussão entre os intelectuais. Ele não estava pensando em fazer reforma. Mas, como sempre, quem está no poder, às vezes, falta habilidade política, e faltou parte de habilidade política da igreja. Estou falando aqui do ponto de vista histórico, porque nós sabemos que Deus está por trás de toda a história da igreja. Então, Lutero desencadeia o movimento como nunca na Alemanha. E aí, a reforma tem 3 pilares. Primeiro, a supremacia da fé sobre as obras. Grava bem isso, supremacia da fé sobre as obras. A supremacia das escrituras sobre a tradição, que a igreja velava muito mais para a tradição do que das escrituras. E a supremacia da graça sobre a lei. Supremacia da fé sobre as obras, das escrituras sobre a tradição e da graça sobre a lei. Aí depois vieram outros reformadores, como Zwinglio na Alemanha, e Suíça, João Calvino na França, não é? Mas aí tem uma coisa interessante, porque essa reforma, ela deixou marcas, como eu falei no início. E uma das marcas da reforma é a coragem. A coragem. Em 1520, Lutero queima a cópia da bula papal, que o ameaçava de excomunhão. Os escritos de seus oponentes e os manuais da igreja também ele queimou. Com essa ação, ele fez uma ruptura definitiva com a igreja romana. Ele foi corajoso em enfrentar o sistema que dominava o mundo na época. Certo? Na época. Lá na Dieta de Worms, em 1521, ele compareceu diante do imperador Carlos V e afirmou que deixaria os seus postulados na igreja romana
né? Convencido pela leitura das Escrituras Sagradas. E registra-se que ele disse: aqui eu me levanto, eu não posso fazer diferente. Deus me ajude. Amém. Registrado essas palavras. E o imperador decidiu ir contra Lutero, é por isso que depois ele vai ter que ficar afastado, porque senão ele morreria. Tá? Então veja, coragem é uma marca da Reforma Protestante. Uma outra marca é a convicção. Voltando ao historiador Veit Valentin, ele escreveu que o reformador brandia só a espada da palavra, mas como brandia. Quer dizer, ele falava só aquilo que a palavra de Deus estava escrito. E defendia isso com muita, vamos dizer assim, voracidade. Ele tinha convicção do que Deus estava fazendo na vida dele. É tanto que depois ele vai escrever esse grande hino que nós conhecemos, Castelo Forte é o nosso Deus. Ali você começa a ver um pouco do que Lutero era. Então, a igreja tinha a marca da reforma, tinha a marca da convicção, tinha a marca do sacrifício. O sofrimento fez marcas, não só em Lutero, deixou marcas não só em Lutero, mas em outros reformadores também. Certo? E então, quando Deus levantou esses homens para dar vida, para que eles pudessem dar a sua própria vida em nome da palavra de Deus, eles não pensaram nessa questão de que as suas vidas poderiam ser aniquiladas. E muitos deles morreram sangrando pouco a pouco. E aí, querido, eu quero chegar a um ponto interessante. Coragem, convicção e sacrifício. Como nós estamos vivendo hoje essa reforma? Estamos vivendo ela com coragem? Nós estamos vivendo com convicções e com sacrifício. Aqui não é sacrifício de animais, é sacrifício daqueles que Deus aceita de nós. O que nós precisamos hoje é assumir o nosso compromisso com a nossa história. Nosso compromisso com a nossa história. Como nós podemos analisar a igreja de hoje? Eu creio que em alguns pontos, a nossa igreja hoje pode estar até melhor do que a igreja no tempo de Lutero. Certo? Mas como está a nossa participação no reino de Deus? Qual é o nosso lugar no meio do povo? Nós somos essa igreja que, passando por tudo isso, nós somos uma igreja alegre e dinâmica? Vamos fazer uma avaliação bem honesta. Como nós encontramos a igreja, entre aspas, evangélica brasileira? Assim como a Escócia passou o bastão para os Estados Unidos com relação à sua função de igreja, e aí ela se acabou. A igreja na Escócia, algumas igrejas New Life lá, que estão segurando a barra. Eu estive na igreja de John Knox, domingo pela manhã, escola dominical. 9 pessoas. 9 pessoas. E eu perguntei ao pastor, e aí, quantos membros o senhor tem na igreja? Ele disse, eu tenho 3.000 membros. E por que 9 só agora na escola dominical? É porque tem uma boa banda. Quando a banda toca, a igreja enche. Eu saí da igreja de John Knox chorando. E olhando para o Brasil. Um evangelho raso, sem profundidade, sem compromisso, diante de uma obra tão grande que Deus criou para nós, que foi a Reforma Protestante. A igreja brasileira está esfacelada, tá?
atingida por toda sorte de crendice e superstições. Vai da prática do ramo de arruda a 7 semanas de corrente de oração, um copo com água, em cima de televisão, sal grosso sobre o dízimo e quebra de maldições. Uma igreja, muitas vezes, alienada do seu contexto social, político e histórico. Perdeu a história. Eu, às vezes, até brinco, né, nas minhas palestras com idoso, que homem sem barriga é homem sem história. Não é? Quero dizer que a igreja também, sem as convicções, os fundamentos históricos, ela não tem história. É preciso que cada um de nós assumamos um compromisso de plena fidelidade para com o Senhor da igreja. Ele exige de cada um de nós obediência e cumprimento da nossa vocação. E aí nós precisamos ter coragem, convicção e compromisso. Sem essas marcas, a igreja de hoje não passa de uma caricatura da igreja herdada dos nossos pais. Queridos, quero encerrar fazendo alguma consideração. Tá? O que é que nós estamos fazendo para Cristo poder influenciar a nossa história e a história da humanidade? O que é que nós estamos fazendo? Na Reforma, quando ela começou, e Calvino na Suíça, quando desenvolveu a Reforma, sabe o que acontecia? A igreja começou a cuidar do povo. Aqueles que fugiam das perseguições e eram agricultores, a igreja dava terra para aqueles que hoje a gente chama de sem terra. As crianças de rua eram abrigadas, os idosos eram abrigados. A igreja em Genebra, ela criou escolas e hospitais, que são marcas da igreja presbiteriana aqui no Brasil. Nós somos bons em escolas e hospitais. Mas outras coisas nós deixamos pelo caminho. Nós perdemos pelo caminho. Genebra não tinha morador de rua, porque a igreja calvinista criou os albergues. Na época, as prisões eram no campo. E foi o sistema calvinista que criou as prisões fechadas para socializar os detentos. Os detentos iam, ficavam presos, trabalhavam, recebiam salários, pagavam pela comida, pagavam pela hospedagem e o que sobrava mandava para sustentar a família. Era um sistema de socialização. Não como esse que a gente vê aí. Certo? E que a gente não tem influenciado em nada nisso, né? Por isso, queridos, né, precisamos mudar um pouco a história. No dia 24 de maio de 1738, adentra uma pequena igreja na Inglaterra um jovem que também procurava o significado da sua vida. Naquele dia, o diácono que não sabia pregar, resolve ler o prefácio que Lutero escreveu sobre a carta aos Romanos. Foi ouvindo essa leitura que John Wesley entregou a sua vida a Deus e veio se tornar o grande avivalista e da história e fundação da Igreja Metodista. E eu e você, o que é que nós estamos fazendo? Que possa ter repercussão para toda a eternidade, do ponto de vista histórico. Queridos, eu espero que nesta noite nós possamos analisar com sinceridade, mas com sinceridade mesmo, sem cera, como da origem da palavra, tá? E que nós venha a ter a consciência que nós precisamos viver pela fé. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.